que a gente possa lidar com essa pergunta, né, tentar examinar essa pergunta, não é uma pergunta muito fácil de responder, porque ela é muito... A resposta seria muito ampla, muito multifacetada. Nós temos que examinar essa pergunta e ir comentando essa pergunta aos poucos. Para que a gente possa inicialmente fazer isto, é importante relembrar que as pessoas que hoje procuram um analista, elas procuram por vários motivos, motivadas, né, por algum tipo, né, algum modo de sofrimento. Esse sofrimento se manifesta em várias situações, suas relações amorosas, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, nas suas relações com elas próprias, na vida social. Então são pessoas que estão marcadas por algum tipo de sofrimento, ora mais discreto, ora mais severo, e também, né, não só o sofrimento, mas também alguma forma de inquietude. Tem pessoas que não estão sofrendo, estritamente falando, mas elas são atravessadas por alguma inquietude, um tipo de mal-estar que gera uma inquietude nessas pessoas. A vida pode estar muito boa, de certos ângulos, de certo ponto de vista, no entanto, há uma inquietude que habita essas pessoas. Essas pessoas vão até o analista, apresentam inicialmente seus sintomas, né? A chegada de um paciente ao analista, para que a gente possa entender para que serve a psicanálise, nós devemos considerar que o paciente leva até o analista inicialmente, de alguma forma, o seu sintoma, e esse sintoma, né, que pode ser, por exemplo, né, uma dor de cabeça excessiva, um paciente pode falar de esquecimentos que ele tem daquilo que ele sabe muito bem, uma manifestação de um ciúme muito exacerbado, uma falta de energia, né, para a vida, uma falta, por exemplo, de vitalidade sexual, então uma desconfiança excessiva que ele tem do seu parceiro, da sua parceira. Então são diversas possibilidades de sintoma, além de, por exemplo, o sintoma poder se manifestar no corpo, né, uma dor, né, que se localiza ou até que se desloca pelo corpo, um tipo de alergia, um tipo de situação que o incomoda e que recorrentemente se manifesta. E esse paciente apresentando seu sintoma, ele vai buscar uma resolução para esse sintoma, usualmente é isso, sobretudo nessa nossa era, né, na nossa época, uma época muito terapêutica, então nós temos diversas terapêuticas, e é comum que as pessoas cheguem ao analista com a expectativa de que também elas possam obter ali uma resposta terapêutica, ou seja, que o sofrimento que elas tenham, né, na chegada possa ser minimizado, que essa inquietude possa, né, se tornar mais discreta, ou inclusive mudar de lugar. Então há sim uma expectativa terapêutica na psicanálise. Só que nós devemos ter o cuidado de não responder a esta pergunta, para que serve a psicanálise, tão rapidamente por conta, né, desta expectativa terapêutica. A psicanálise, ela, de alguma forma, ela resolve, né? Ela atenua, ela desloca, ela faz uma transformação sobre os sintomas e sobre o mal-estar? Sim, né? Isso acontece ao longo de uma análise e há efeitos desta ordem que, inclusive, se dão nas primeiras entrevistas, né? Nas primeiras sessões com o paciente tem com o seu analista. É muito comum que, às vezes, até na primeira sessão, após a primeira sessão, indo para a segunda sessão, o paciente ele seja tomado por uma espécie de alívio, né? Há um alívio né, no fato de você tomar a palavra, falar do seu sofrimento para um analista, há uma espécie de descarga, né, de uma tensão, de um sofrimento. Isso se passa, sim, mas nós devemos ter cuidado, como eu estava dizendo, para não responder inteiramente a esta pergunta, para que serve a psicanálise, somente pela perspectiva terapêutica. Me parece que se a psicanálise ela não conseguir ter nenhum efeito terapêutico, mas isso não acontece, né? Estou só frisando, se ela não conseguir ter nenhum efeito terapêutico, ela terá poucas chances, né, de sobreviver em meio ao nosso mundo. E ela tem que responder, sim, a algo do sofrimento das pessoas, do cidadão comum que nos procura, né? Uma pessoa, dona de casa, funcionário público, estudante, que tem um sofrimento que atrapalha demais a sua vida, né? É decisivo até para a continuidade ou não da sua vida. Tem pessoas que chegam até nós e o fato delas terem vindo ou não a um analista, isso é muito decisivo em suas vidas. E há situações em que a permanência ou não na vida se dá exatamente porque aquela pessoa tomou uma decisão num dado momento de procurar ou não um analista. Então, a análise ela repercute sim, né, terapeuticamente falando, na vida das pessoas. No entanto, não é bem aí ou somente aí que está
o sentido, né, a manutenção ainda hoje da existência, a existência ainda hoje da psicanálise. Por que, né, mais de 100 anos depois da psicanálise ter sido proposta por Freud, nós estamos tão às voltas ainda com ela, né? Qual que é o sentido da psicanálise? O sentido terapêutico, sim, em alguma medida, mas a psicanálise ela serve muito para que cada um de nós, para além desses ganhos terapêuticos que são importantes, mas para que cada um de nós possa se deparar com aquela diferença que eu tenho em mim mesmo, ou seja, aquilo que me torna peculiar, aquilo que faz de mim uma pessoa muito singular. Uma psicanálise, mais do que feita para tratar dos sintomas, ela é feita para que cada um de nós consigamos extrair consequências daquilo que eu tenho em mim, de maneira muito íntima, e geralmente eu desconheço isto. Quando eu vou ao analista, às vezes eu estou muito interessado no sintoma não sei tanto ainda sobre mim mesmo, sobre aquilo que faz com que eu seja eu próprio, muitas vezes diferente do que os outros esperam de mim, né? Não correspondendo a uma expectativa muito idealizada, por exemplo, dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, ou até daquilo que eu propus para mim mesmo. É isso que eu estou chamando de singularidade, aquilo que muitas vezes provoca uma ruptura, né, minha em relação às vezes, as pessoas que mais me amam e que eu mais amo também. Não é um ponto fácil de lidar, né? Aquilo que está comigo, aquilo que faz parte de mim e que é difícil de bancar. Para bancar, seja do ponto de vista das realizações, das buscas, da sexualidade, do que eu quero para mim mesmo, para bancar isto, muitas vezes eu tenho que estabelecer rupturas sérias na minha vida. Uma psicanálise é feita para que cada um de nós possa extrair consequências disto que não é bem, né, o sintoma, o sofrimento, a inquietude, que podem trazer uma pessoa analista, mas isto que muitas vezes promove para que exista de fato, para que existam consequências extraídas daí, promove ou me conduz a rupturas. Então uma psicanálise ela serve exatamente para que eu possa minimamente bancar algo que faz toda a diferença em mim. E muitas vezes o preço disto não é muito barato, mas recuar, né, diante disto, não me haver com isto, também não é nada barato.